De volta com a política, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que planeja registrar candidatura em 2026 no último momento. Em uma entrevista à revista Veja, ele explicou que vai tentar recuperar os direitos políticos no Congresso por meio de um projeto de anistia ou com uma ação no STF. De acordo com o ex-presidente, ele é o único com chances reais de disputar o cargo com o atual presidente Lula. Segundo Jair Bolsonaro, candidatos como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ronaldo Caiado não têm alcance nacional suficiente para vencer a disputa. O ex-presidente destacou ainda que a inelegibilidade não tem cabimento e faz parte da injustiça e perseguição que ele está sofrendo. Bom, Dora Kramer e Cristiano Vilela falando sobre essas declarações do ex-presidente. Claro que a questão legal é com o Vilela, mas eu pergunto para a Dora da questão política. Ou seja, ele dá essa entrevista, ele fala que é o único nome, ele meio que afasta o caso do afiliado político dele, que é Tarcísio de Freitas, e isso bagunça um pouco esse jogo, pelo menos o jogo retórico, não é, Dora? Tiago, meio que afasta, não, ele afasta, porque aí tem duas coisas. Primeiro que com esse lance de registrar a candidatura até o último momento, o ex-presidente repete uma manobra que o hoje presidente Lula fez lá em 2018. Estava preso, portanto inelegível, e manteve até o último momento, se eu não me engano, 3 semanas antes da eleição, o registro da candidatura. E ele aí, então, indicou o Fernando Haddad. Só que o Fernando Haddad estava livre. Não é o caso do governador Tarcísio de Freitas, porque com essa declaração, na prática, o ex-presidente Jair Bolsonaro bloqueia o caminho do Tarcísio. Pelo seguinte, se é que o Tarcísio quereria apresentar a candidatura em 2026, porque para poder ser candidato, ele tem que sair em abril, deixar em abril o governo de São Paulo. Ora, se o ex-presidente Bolsonaro vai manter até o último momento, isso impede o governador Tarcísio de Freitas de abandonar uma reeleição quase certa, ou pelo menos que ele imagina quase certa, para dar um salto no escuro de uma candidatura que pode não se materializar. Bom, Vilela, e juridicamente, do ponto de vista do direito eleitoral, o que isso significa? Se ele fizer o registro no último dia, por exemplo, e mesmo estando ainda inelegível, e claro, tem toda a discussão se ele vai conseguir voltar à cena política. Pois é, hoje o quadro que a gente tem, a fotografia que a gente tem é que o ex-presidente Bolsonaro está inelegível. Agora, isso só é aferido no momento do registro. Então, pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu, como bem lembrado pela Dora, com o ex-presidente Lula, com o atual presidente, na época ex-presidente, em 2018, quando, inelegível, registrou a candidatura e seguiu fazendo campanha por metade do período. E aí fez uma substituição com relação a Haddad. Isso é algo que pode fazer justamente porque o momento de aferição é no registro, então ninguém pode, de antemão, vetar o registro de um candidato, por mais que existam circunstâncias que indiquem a olhos vistos a inelegibilidade de qualquer pessoa. Ô Dora, só para fechar essa discussão, o que você, pelo menos, imagina? Porque alguns integrantes do PT chegam a dizer que é bom que o ex-presidente esteja elegível, porque seria mais fácil batê-lo nas urnas por causa da rejeição dele. Isso é fazer muita avaliação precipitada desse caso? Não, senhor, não é precipitado de jeito nenhum, porque é exatamente isso que corre. Eu ouvi, assim que o Bolsonaro foi eleito, eu ouvi de uma pessoa que foi ministro do Lula e da Dilma, se eu não me engano, ele. E hoje já está fora, está na advocacia, vamos dando todas as pistas. O seguinte, ele dizendo, olha, e fazendo críticas à nova composição ali do Palácio do Planalto, que foi uma pessoa lá da outra turma, dizendo que é um pessoal fraco, e aí completou com a seguinte frase que eu nunca esqueci. A nossa sorte é que foi eleito Bolsonaro. Né? O oponente era o Bolsonaro. E essa lógica permanece, porque, como todo mundo viu, ex-presidente Bolsonaro, então presidente, perdeu por um triz, perdeu para ele mesmo, para ele e para o seu grupo, né? Que não cansaram de fazer bobagem. E ainda assim, foi por isso, por causa dele, de ser ele o oponente, que o presidente Lula, que então candidato, conseguiu reunir a tal da frente ampla, né? Que já não é tão ampla assim,
Então, existe sim essa avaliação, eu não sei se é correta, é o que eles pensam, de que o bom mesmo é Bolsonaro. Gente, não foi por outro motivo que o presidente Lula, agora que ele parou de falar em Bolsonaro todo dia, não é por outro motivo que assumiu o governo, era Bolsonaro para cá, Bolsonaro para lá, porque era o malvado predileto.